Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante para a saúde da população brasileira. Mais de 50% das pessoas têm problemas de azia, problema de refluxo, problema de hérnia de hiato. E esse vídeo é especialmente para você que quer melhorar disso de forma natural. Como que a fisioterapia pode ajudar nisso? Eu vou mostrar para vocês duas técnicas de exercícios para poder ajudar o diafragma a melhorar essa condição da hérnia de hiato, mas junto com isso eu vou mostrar algumas dicas para vocês de como que você vai fazer para poder diminuir sua azia de forma natural. Atualmente, a maioria das prescrições de profissionais de saúde em relação à azia são medicamentos antiácidos. E eu não sei se você percebeu, mas quando você começa a tomar esses medicamentos, você tem uma tendência a tomar cada vez mais e você fica tomando e vai aumentando a dose da medicação, a quantidade de medicação, até você simplesmente decidir que não quer mais tomar isso e aí procura formas naturais de tratar a azia, esse refluxo, certo? Antes de mais nada, antes de passar o exercício, eu preciso que você tenha algumas informações em vista. Você precisa descobrir a causa da sua azia, certo? A maioria das pessoas tem um gatilho para azia e às vezes vem depois de alguma refeição, às vezes vem depois de passar um tempo sem se alimentar, às vezes é um líquido, às vezes é um sólido, às vezes é um tipo de farinha. Então cada pessoa tem um gatilho, não é assim, chocolate, farinha de trigo, aveia, enfim. Batata doce, cada pessoa tem a sua melhora e a sua piora e você precisa, a partir de hoje, tentar descobrir o que vai fazer você melhorar, certo? A verdade é que eu vou te dar algumas dicas aqui do que fazer para diminuir de forma, vamos dizer, química, né, de forma natural, claro, a sua azia, mas isso não vai servir para todo mundo. Algumas pessoas precisam testar para saber o que vai fazer, o que faz bem para você, o que faz bem para aquela pessoa, é diferente, certo? Cada pessoa tem o seu organismo. Mas a verdade é que a maioria das pessoas que sentindo azia, certo? Sentindo aquela sensação de refluxo voltando, toma água, já melhora, certo? Pessoas que comem maçã melhoram. Pessoas que comem goiaba melhora, pessoas que comem frutas no geral, certo? Frutas, kiwi, uva, já melhora automaticamente a azia. Não é que resolve, mas ela já melhora, certo? O que você faz muitas vezes azia junto com azia e vai somando azia. Então, muitas vezes fazer jejum também, passar um tempo de fato sem se alimentar, isso faz muito bem para a azia, certo? Mas talvez sem se alimentar de algumas coisas específicas, por exemplo, alimentos que são muito gordurosos, alimentos muito salgados, alimentos que tem muita massa, né, muita farinha. Eu não sei se você já observou, mas a farinha, quando você mistura com a água, a farinha crua, né, as farinhas sem estar no bolo, sem estar no pão, se você mistura com a água, ela fica uma papa, né? E essa papa, do jeito que você se alimenta de um bolo, de um pão, ela vai ficar lá no seu intestino, aquela papa grudenta, do jeito que é difícil de tirar da louça, muitas vezes é difícil de tirar do seu estômago. Então você que é sensível, você que tem refluxo, que tem azia, possivelmente pode ser que você tenha algum problema com massa, com farinhaço, mas você precisa testar isso, certo? Eu, assim como você, tenho um problema, certo? E eu preciso ficar todo o tempo me identificando. Com tanta prática que eu já tive com isso, eu já consigo olhar para o alimento, eu confio no meu tato e digo, olha, esse alimento vai me dar azia. E aí eu decido se eu vou ou não comer aquele alimento. Então veja, eu vou passar os exercícios agora, mas o mais importante é você se reconhecer, você conhecer o seu corpo para você não ficar dependente, né, de problemas, dependente de medicações, porque medicações trazem outras medicações e assim por diante, certo? Tem um fato também interessante sobre isso, sobre a questão do refluxo, é que as pessoas que têm refluxo, a maioria das pessoas que têm refluxo ou azia, certo? Elas têm o diafragma muito encurtado, certo? A maneira de respirar, certo? E esses exercícios que eu vou passar para vocês são 2 exercícios diafragmáticos, eles ajudaram muito o meu diafragma a melhorar, certo? Então, experimente esse exercício, principalmente quando você estiver com azia, certo? Na verdade, eu vou passar 3 exercícios. Eu vou passar 2 exercícios de fato, de mobilização do diafragma e um exercício de, vamos dizer, de liberação, vamos dizer, de um ponto de tensão no diafragma. Isso vai ajudar muito você nisso aí, tá certo?
O primeiro exercício é o seguinte, se chama respiração paradoxal. Esse exercício... antes de falar do exercício, mais uma coisa, certo? Você não é fazer o exercício e dizer que tá bom, não. Esse exercício ele é curativo, então você pode usar ele quando você estiver sentindo azia, certo? Mas você pode fazer ele também de forma preventiva. Então vai repetindo ele durante os dias, vai lembrando esse exercício, né, durante o dia a dia, que aí você vai se sentir bem, certo? Com isso, não só, vamos dizer, não só quando tiver com azia, mas também de forma preventiva, certo? Primeiro exercício, respiração paradoxal, certo? É uma respiração ao contrário. Essa respiração vai fazer o seu diafragma se alongar, né? Quando você enche o peito de ar, o seu diafragma tende a subir. Quando você solta o ar, o seu diafragma tende a descer. Eu quero agora esticar esse diafragma. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o movimento contrário, certo? Do mesmo jeito o meu bíceps, ele dobra, aqui ele está encurtado, quando eu estico, ele se alonga. O que eu quero fazer? Eu quero oferecer ao diafragma um alongamento máximo. A respiração paradoxal vai ser o seguinte, você vai encher o peito de ar e vai manter a barriga para fora, distendida, certo? Então, tá aqui a barriga tá para fora, você vai soltar o ar e vai manter a barriga distendida, certo? Isso é difícil. Preste atenção, ó. Encheu, barriga para fora, mantém a barriga distendida. Encheu, barriga distendida. Respiração paradoxal. Quanto mais para fora a barriga for, essa parte diafragmática melhor. O diafragma fica aqui arrodeando as costelas. Estou soltando o ar, mantendo a barriga distendida. É um exercício diafragmático. O segundo exercício diafragmático, você vai de expansão, de alongamento diafragmático. Você vai fechar a sua boca, certo? Vai fechar o seu nariz com os dedos e vai respirar, vai inspirar o máximo que puder. Você vai repetir isso repete de 3 a 5 vezes, certo? Então, vou fazer para você agora, vou fechar, vou soltar bem o ar, vou encher. Um exercício de alongamento interno diafragmático. Eu não sei se você sabe, mas o estômago ele passa dentro do canal, certo? O hiato dentro do canal, na verdade o esôfago passa dentro do canal do diafragma, né? E às vezes acontece que o estômago acaba indo também. Isso se chama hérnia de hiato, certo? O estômago acaba passando para cima do diafragma e este tipo de exercício ajuda a posicionar o estômago, né? E funcionar a válvula pilori funcionar melhor, certo? Então, vou repetir novamente, aí você pode repetir quando tiver com azia ou também de forma preventiva ao longo dos dias, certo? Então, eu vou soltar bem meu ar. 5 vezes, isso ajuda muito a uma manutenção, uma saúde diafragmática, certo? Você está criando uma manobra de vassalva dentro do diafragma e aí, vamos dizer, a mobilização em bônus, a mobilização do ponto gatilho é que a válvula, certo? A válvula pilori, né? E a região aqui do hiato, ele fica mais ou menos abaixo do externo, mais ou menos na união das costelas, certo? Então, geralmente, quando a pessoa está com azia, está com refluxo, essa região ela está muito dolorida. Então, se você nunca percebeu isso, quando você tiver com azia, toque nessa região, você vai ver que ela vai estar dolorida e fazer massagem nessa região de forma, vamos dizer, em diagonal, como se fosse colocar a mão, o dedo para dentro da costela, certo? Isso aqui ajuda muito essa região a melhorar, mesmo que doa, você tenta fazer aí uma mobilização de ponto gatilho por 30 segundos, 1 minuto na região, e aí você pode ficar massageando tanto de um lado quanto do outro, certo? Então, eu estou fazendo aqui para um lado, e aí vou fazer para o outro. O movimento que eu estou fazendo é esse aqui, né? É um movimento em diagonal, como se fosse colocar meu dedo
para dentro da costela, certo? Então é esse exercício aqui. Geralmente as pessoas que estão com azia agora, isso aqui é muito dolorido, mas continua, não para com o exercício, certo? Tenta ficar por uns 30 segundos, 1 minuto. E aí, novamente, é um bom sintoma. Se você come alguma coisa, antes de dar o sintoma aqui, aquele refluxo, você vai sentir alguma coisa aqui, essa região já começa a doer e você já pode começar a massagear essa região para que você não sinta refluxo. Gente, essas dicas são dicas de ouro, certo? É difícil você achar dicas dessa da internet, porque são dicas, vamos dizer, alternativas. Elas funcionam em mim, funcionam nas pessoas que eu indico, certo? E vão funcionar com você também. Eu agradeço demais se você der um like no vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Também agradeço se você puder comentar se fez um bom resultado, se não fez um bom resultado, se você acha que precisa melhorar alguma coisa no vídeo. Agradeço demais, certo? E estou à disposição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.